Jesus, amém? É motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui nessa noite, amém? Como a nossa irmã Carla falou, como o nosso irmão falou, há um nervosismo tremendo, pastor, ainda mais com os pastores na minha frente. Quer mudar de lugar não, pastor? Mas Deus é aquele que fala, né, irmãos? Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor, e eu falei, Deus, tudo que o Senhor me passar, eu estou disposta a entregar. Amém? Aproveitando os irmãos estão de pé, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Aleluia. Meu Deus. Gênesis capítulo 32. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Desde já eu gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus. E agradecer aos nossos pastores. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora, por essa confiança. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 32, no versículo 37. Amém? É apenas a parte B do versículo 37. Gênesis 32, 37. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, 22, perdão. Meu Deus, tem misericórdia, Pai das minhas vistas. Me perdoa, igreja, 28, Senhor. Misericórdia, Senhor. Gênesis 32, 28. Amém? 32, 28, 27. Misericórdia. Gênesis 32, 27. Amém? Amém? Que diz assim: e disse-lhe, qual é o teu nome? Repita comigo, igreja. E disse-lhe, qual é o teu nome? Pergunta para o irmão do teu lado. Pergunta qual que é o nome do teu irmão que está do teu lado. Amém, Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra, Pai. Senhor, a qual o Senhor colocasse, Senhor, no meu coração, Pai. Deus, que eu venha ser instrumento Teu, Pai, aqui nessa noite, Senhor. Deus, prepara nossa alma, Senhor, nosso coração, para que nós possamos entender, Pai, e compreender qual é a Tua boa e perfeita vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, que eu não venha falar nada de mim mesmo, Pai, mas que eu venha falar, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai amado. Pai, prepara, Senhor, a Tua igreja para entender e compreender a Tua perfeita palavra nessa noite. Amém, igreja? Os irmãos podem se sentar, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Me perdoa a minha falha, a minha vista, meu Deus, está só pela misericórdia. Mas eu tenho que fazer o óculos, Letícia. Eu estou resistindo, mas eu tenho que fazer, né? Ou o óculos ou uma lente de contato azul, né? Né? Aí completa. Louvado seja Deus, né? Aqui, irmãos, onde nós lemos, no livro de Gênesis, capítulo 32, no versículo 27, a Bíblia nos faz uma pergunta, né? Esse versículo, a parte B, é uma pergunta. E a pergunta desse versículo é: qual é o teu nome? Mas para que nós possamos entender o teor dessa pergunta, eu vou voltar um pouquinho no livro de Gênesis, capítulo 25, onde a palavra do Senhor conta a história de um casal. Um casal a qual o nome do homem chamava Isaac, e o nome da sua esposa se chamava Rebeca. Nós sabemos que Isaac é o filho da promessa de Abraão. A Bíblia fala que Deus chama Abraão para uma terra desconhecida. E depois o Senhor, ele fala que Deus, a Bíblia fala que Deus, ele então faz uma promessa para Abraão. Abraão, te farei grande, a tua descendência será grande. E a palavra do Senhor fala que Sara não podia gerar. Deus abre a madre de Sara e Sara gera Isaac. A palavra do Senhor fala que Isaac então cresceu, Isaac se casa com a sua esposa que se chamava Rebeca. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que durante 20 anos, Rebeca também não gerava. E a palavra do Senhor começa a imaginar que Isaac,
ele cresce sabendo que a mãe dele também era estéril. Ele cresce ouvindo esse testemunho que a mãe dele não podia gerar. Então a Bíblia fala que Isaac, ele chega e começa a interceder a Deus a favor da sua esposa. E a palavra do Senhor então fala que através da intercessão do seu esposo, Rebeca, ela engravida. E aí a Bíblia vai contar ainda no versículo 25 de Gênesis, que quando Rebeca, ela engravida, o tempo gestacional vai passando, e a Bíblia fala que dentro do ventre de Rebeca existiu uma luta. Coloca aí, Sofia, por gentileza, capítulo 25, no versículo 21. Amém? Capítulo 25, 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O 22, Sofia. E os filhos lutavam dentro dela. E a palavra do Senhor, então, irmão, fala que aquelas crianças, que até então Sara não sabia o que estava acontecendo ali no seu ventre, a palavra do Senhor nos deixa claro que existia uma luta entre aquelas crianças. Quem é mãe aqui? Nós que somos mãe, que Deus ele nos deu essa honra, nós sabemos que é normal a criança ela mexer na barriga. Ainda para mãe de primeira viagem. Eu me lembro que a primeira vez foi um sustinho, né? E chegava tempo que a Pâmela, principalmente, ela mexia tão forte que o meu esposo sentia mexer nas costas dele. Eu encostava as costas dele no meu esposo e ele conseguia sentir. Mas aí eu fiquei perguntando, Senhor, a que ponto essas crianças lutavam no ventre de Rebeca, a ponto de Rebeca ir perguntar para Deus o que estava acontecendo? Porque enquanto eu gerava, estava mexendo, eu jamais perguntei para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? E aí eu fui estudar, pastor. Segundo os historiadores, o que estava acontecendo no ventre de Rebeca? Quando Rebeca passava por uma tenda onde se lia a Torá, onde se ensinava a palavra de Deus, aquela criança fazia muita força para sair. E quando Rebeca passava naquelas casas que idolatria, aquelas casas que não adoravam o Deus vivo, mas os deuses que não ouvem, que não tem perna, que não tem boca, a Bíblia fala que Rebeca também, diz os historiadores, que Rebeca também sentia aquela criança nascer. Então foi por esse motivo que Rebeca vai consultar o Senhor. E a Bíblia fala que Rebeca então pergunta, Senhor, o que está acontecendo? Eu falo que Rebeca contratou o melhor obstetra de todos os tempos. Para quem não sabe quem que é obstetra, é aquele que cuida de criança, de gestação, né? Porque quando Rebeca vai consultar o Senhor, o que está acontecendo? A palavra do Senhor fala que então Deus, ele dá o diagnóstico. Deus, ele dá o que está acontecendo dentro do ventre de Rebeca. A Bíblia fala então que o Senhor, ele fala, Rebeca, dentro do teu ventre, existem 2 povos. Dentro do teu ventre, Rebeca, existem 2 nações. Um povo é maior do que o outro. E Rebeca, o maior servirá o menor. Repita comigo, igreja. O maior servirá o menor. Guarda isso. E a palavra do Senhor fala, igreja. Então, quando a Rebeca sai ali com o diagnóstico da gestação, ela sai sabendo que é 2 meninos, que é uma gestação gemelar de 2. O Senhor, ele fala o destino e o caráter daquelas crianças. Agora, eu desafio um obstetra, pastor, dar esse diagnóstico, né? Não dá. Somente nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra do Senhor fala que antes de ser gerado, Deus, ele já conhecia eu e você no ventre. Então, a palavra do Senhor fala, igreja, que Rebeca ali saindo, sabendo do que estava acontecendo, vem os dias da gestação, de Rebeca dar à luz. E a palavra do Senhor fala que então, quando Rebeca dá à luz, sai primeiro o menino. O seu nome é Esaú. E por que Esaú? Porque, segundo a Bíblia, de acordo com a Bíblia, aquele menino, ele nasceu muito peludo.
E a palavra do Senhor fala que depois de sair Esaú, ali no momento do parto, sai Jacó segurando pelo seu calcanhar. E a Bíblia fala, e por isso chamou o seu nome Jacó. Irmão, nós sabemos, quem aqui tem família que tem gêmeos? Ou é gêmeos? É gêmeos, é gêmeos. Quem é mais velho? Você. Nós sabemos que numa gestação de gêmeos, o mais velho é quem nasce primeiro, né? A gestação são 2 crianças, mas o mais velho é quem nasce primeiro. Porém, Deus falou para Rebeca que o maior iria servir o menor. E, pastor, eu fui pesquisar, além de Esaú ser chamado de Esaú, por ele ser um menino peludo, avermelhado, né, como diz a palavra de Deus, uma outra tradução do nome Saul significa pronto. Eu nunca nem tinha pensado nisso. Aí eu comecei a entender por que durante aquela consulta que Rebeca fez com Deus, o Senhor ele falou assim, ó, o maior vai servir o menor. Porque na tradução judaica, igreja, o primogênito é a criança mais importante da casa. Porque o que acontece? Todas as bênçãos, tanto financeira quanto espiritual, ela era passada para os primogênitos. Só que Deus ele vai na contramão daquilo que nós achamos que é, daquilo que nós achamos que tem que ser. Porque Deus durante a gestação fala, Rebeca, quem vai ser o primogênito é o mais novo. Então quando eu li aquela tradução, pastor, de Esaú, significado pronto, aí eu entendi por que Deus ele não escolheu Esaú, mas escolheu Jacó para ser o maior. O Esaú, o significado pronto. Aí sabe o que Deus falava no meu coração, pastor? Que Deus não tem negócio com quem acha que está pronto. Aí tem alguém falando, eu estou pronto e o pastor não me chama. Eu estou pronto há tanto tempo e o pastor não me põe lá no altar. Sabe o que o Senhor falava no meu coração? Enquanto você achar que está pronto, você vai ficar esperando. Porque o negócio com Deus não é com quem está pronto, igreja. Você lembra lá da criação? Deus fez tudo pronto, pastor. E o homem ele fez pronto? Não. Deus ele fez com as próprias mãos. O poder de Deus não tinha poder para falar, haja homem. Assim como ele falou, haja animais, haja vegetais. Ele tem esse poder para criar o homem com a sua palavra. Mas Deus falou, eu não vou criar o homem com a sua palavra para que ele não se ache autossuficiente. Porque quando eu me acho pronto, eu não preciso de Deus. Quando eu me acho pronto, autossuficiente, eu confio nos meus próprios braços, igreja. Só Deus sabe a luta que foi para mim estar aqui. Quantas das vezes meu esposo me pegou chorando ali no meu quarto. Isso significa que nós estamos disponíveis, mas nós não estamos prontos. Todos os profetas que Deus chamou na palavra do Senhor estavam disponíveis, mas porém não estava pronto. Lembra de Isaías? Eis-me aqui, Senhor, porém eu tenho lábios impuros. Ele estava disponível, mas não estava pronto. Lembra de Ezequiel? Lembra de Jeremias? Eis-me aqui, Senhor, disponível, porém não estava pronto. Senhor, eu sou apenas um menino. Então quem vai te aprontar, quem vai te preparar é Deus. Nunca fala para Deus, eu estou pronto, mas fala, Senhor, eu estou disponível. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. E ali então eu começo a entender, porque o chamado foi para o menor e não para o maior. E a palavra do Senhor fala que aquelas crianças então começam a crescer. E aí, pastor, eu começo a entender, eu começo a ficar pensando, porque existiam 2 culturas diferentes no ventre de Rebeca. Deus falou, são 2 povos diferentes. E aí eu comecei a imaginar naquela casa, um lendo a Torá e outro querendo a idolatria. Jacó se interessando pela Torá, Esaú se interessando pela idolatria. E a Bíblia fala então que aqueles meninos crescem. Aí acontece algo muito triste, que muitas das vezes acontece até mesmo dentro da nossa casa, quem tem mais de um filho. A Bíblia fala que Esaú foi o filhinho do papai, Jacó foi o filhinho da mamãe. Talvez Jacó olhava para olhava para Esaú e falava, esse menino nasceu pronto. É ele que tem que ser o primogênito. Não que Deus falou que o menor, não. Porque a palavra do Senhor fala que quando eles crescerem, igreja, Jacó era um homem simples que habitava em tenda. Já Esaú era um caçador. E a Bíblia fala que por isso Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó.
E a palavra do Senhor fala então que esses meninos crescem. Certa vez Jacó voltando do campo, Esaú voltando do campo, a Bíblia fala que que Jacó estava ali na sua casa preparando um guisado. E aí você começa a entender por que Deus escolheu Jacó. E enquanto Isaac ele estava preparando o guisado, ele chega muito morto de fome e fala: me dá um pouco desse guisado, ou sopa de lentilha. E a palavra do Senhor fala, igreja, que Isaac, como algumas pessoas falam, enganador. Mas estudando essa palavra, eu vi que Isaac não era enganador. Depois vocês vão entender. Isaac, ele era um oportunista. Jacó ele era um oportunista. Por que oportunista, irmã? Porque o oportunista é aquele que aproveita da situação para tirar proveito para si. Não vê nos mercados, muitas vezes fala: vai faltar água, por exemplo. Quem tem água a R$2 já começa a vender a R$100. Isso se chama oportunista. O oportunista, ele não está nem aí com se vai te prejudicar ou não. Ele quer aproveitar da situação. E a Bíblia fala que Jacó, como um oportunista que era, aproveitou aquela situação de fome de Esaú e falou assim: você quer comida? Vamos fazer o seguinte: eu te dou lentilha e você me dá a sua primogenitura. Eu te dou lentilha e você entrega as bênçãos de Deus para mim. Só que no parto já foi falado, antes de nascer já foi falado, que o maior, ele ia ser servo do menor. A bênção já tinha sido declarada por Deus para a vida de Jacó. E a palavra do Senhor fala que Esaú, por desprezar as coisas de Deus, Esaú entrega. Jacó, nada bobo, fala: você jura? Você jura que a sua primogenitura é minha? E Esaú fala: para que vai me servir essa primogenitura? E a palavra do Senhor fala então que o tempo passa, acontece uma fome ali na terra de Canaã, eles mudam, eles vão para Gerar, e passa-se o tempo, aqueles jovens crescem. E aí a palavra do Senhor fala que quando Esaú tinha 40 anos, a Bíblia fala que ele escolheu mulheres idólatras para se casar. E aí, igreja, quando você vai juntando, porque Deus, ele conhece. Deus é aquele que conhece desde o ventre. Deus, ele sabia que Esaú não servia para ser o primogênito de Isaac. Porque ele começa então a fazer oposição. Ele fazia tudo ao contrário. Ele era primogênito, desprezou a primogenitura. Os judeus não poderiam casar com mulheres estranhas, mulheres idólatras. Ele foi lá e fez ao contrário. É tipo aquele crente, pastor, que o pastor dá uma ordenança e ele fala: vai lá e faz tudo ao contrário. Que o pastor dá uma ordem e ele fala: eu vou fazer do meu jeito. Esaú era esse tipo de crente. Ele começou a fazer tudo do jeito dele. E aí a palavra do Senhor fala então que aqueles homens, eles crescem. E continua Isaac se afeiçoando mais com Esaú. E a mãe, Rebeca, se afeiçoa com Jacó. E a palavra do Senhor fala aqui, igreja, no versículo 27. Louvado seja Deus. 27 de Gênesis, Sofia, por gentileza. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. O próximo, Sofia, por gentileza. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então a palavra do Senhor fala que, certa vez, Isaac chama Esaú. Quem lembra da promessa de Deus para a vida de Jacó? Deus falou que o maior ia servir o menor. E aí eu comecei a pensar: pastor, será que não tinha comunicação naquela casa? Ou Isaac ele queria ir ao contrário do que Deus falou? Porque se durante a gestação Deus falou que o menor seria senhor do maior, por que na hora da bênção ele pegou Esaú? E eu fiquei pensando: famílias que não se comunicam, né? Ou Isaac não queria aceitar o menor sendo o sucessor dele. E aí a palavra do Senhor fala que então Isaac chama Esaú e fala assim: vem aqui, meu filho. O seu pai já está velho, já está com os olhos cansados, não enxerga. Eu vou fazer um pedido para você.
Eis-me aqui, meu pai. Você vai no campo, você vai pegar suas armas, você vai pegar sua aljava. Aljava, para quem não sabe, é onde se coloca flechas. Você vai pegar o seu arco, você vai trazer uma caça. Fala para mim, repete comigo, uma caça. Depois que você trazer, você vai preparar. Eu vou comer e vou te abençoar. E aí a palavra do Senhor fala, igreja, que Rebeca, já sabendo do plano de Deus para a vida de Jacó, Rebeca chama Jacó e fala: olha, eu escutei um plano que o seu pai está fazendo com Isaac, com Esaú. Ele pediu para que ele fosse no campo pegar uma caça e trazer. Vamos fazer o seguinte? Você vai primeiro do que ele. Vai no rebanho. Você vai pegar 2 cabritos. Você vai trazer, eu vou preparar. Vou fazer o melhor guisado. E você vai entregar para o seu pai. E ele vai te abençoar. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jacó ele ouve essa trama de Rebeca, a pior coisa que tem é você querer tentar ajudar Deus. Rebeca estava cometendo o mesmo erro de Sara. Quando Deus fez uma promessa que abria a madre de Sara, mas ela tentou dar ajudinha para Deus. Deus não já tinha falado que a promessa estava sobre Jacó? Então não tinha necessidade dela induzir aquele homem ao erro. Mas a Bíblia fala que Jacó, ele não questionou. A Bíblia fala que ele simplesmente falou para sua mãe: mãe, o meu pai vai perceber que não sou Esaú. Afinal, Esaú é um homem peludo. E eu sou um homem de pelo, sem pelo, de pele lisa. Aí sabe o que eu fiquei pensando, pastor? Olha a preocupação do oportunista. Ele não se preocupou se era errado enganar o pai. Ele estava preocupado se o pai ia descobrir se era ele ou não. Muitas das vezes nós não nos preocupamos com o pecado. Mas a nossa preocupação, será que o pastor vai descobrir? Nós não fazemos causa se a mentira é pecado. Ah, mas será que alguém vai descobrir? Olha como que é o oportunista, igreja. Ele até parecia que ele não queria participar daquela trama, mas ele queria, pastor. Ele aceitou aquela situação. E Rebeca, muito rápida, eu falo, meu Deus, que mulher ligeira. Ela fala: não, fica tranquilo, você vai fazer o que eu estou falando. Ela já estava dando um jeitinho, ela tinha pensado em tudo. E a palavra do Senhor fala assim que saiu Esaú para o campo e saiu Jacó para o rebanho. Sabe o que Deus me deu dentro desse versículo, pastor? Existe 2 tipos de ministério. Pergunta qual, igreja? Existe o ministério que é feito através do campo. E existe o ministério que é constituído através do rebanho. E ali eu lendo e o Senhor ele me revelando essa palavra. Qual que é o ministério feito na base do campo? Lembra o que Jacó, o que Isaac, a instrução que Isaac deu para Esaú? Você vai pegar a sua arma, olha a diferença. Você vai pegar a sua aljava, você vai pegar o seu arco e você vai me trazer uma caça. Rebeca, ministério do rebanho. Você vai pegar 2 rebanhos no cabrito no rebanho, e você vai trazer para me cozinhar. Aí eu fiquei pensando, qual que é o ministério do campo? É aquele ministério que tem 9 anos de trajetória. Aí alguém olha assim e fala assim: nossa, não tem nem guitarrista. Sabe por quê? Caçar no campo é mais difícil. Aí o ministério do rebanho, aqui na Zona Norte não tem não. Eu tinha que usar essa frase. Aqui não tem não. O ministério do rebanho, sabe qual que é, pastor? É aquele ministério que alguém abre ontem. E daqui a pouco já tem pregador, já tem tocador, já tem guitarrista, já tem grupo de varão, já tem grupo de varoa. Olha a diferença do ministério do campo. Já está tudo pronto, pastor. Aí você passa, peraí, mas abriu ontem. Eu estou 9 anos e ainda não chegou guitarrista aqui nesse lugar. Eu estou 9 anos de trajetória. Ainda não tenho 200 membros. O que acontece? É o ministério gospel, fast food gospel. Viu? Fast food gospel, porque hoje é assim. Não tem ninguém mais querendo caçar no campo.
Porque caçar no rebanho é mais fácil. É fácil abrir ministério caçando no rebanho do outro. Só que campo é lugar aberto, onde você vai, semeia, dá fruto e frutifica. Mas rebanho é lugar fechado, igreja. Aí alguém fala assim, mas eu vim de outro ministério, eu também vim. Não é errado você sair do ministério e vir para outra igreja. Errado alguém ir lá da igreja e tirar do outro ministério para trazer para cá. Pastor sequestrador. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus. Agora entenda o mistério. Depois de feito toda essa trama, a Bíblia fala então que Esaú, ele chega e se apresenta ao seu pai. Quem és? Sou eu, pai. O teu filho Esaú, o teu primogênito. Ô irmão, como tem gente cara de madeira, né? Como tem gente cara de madeira. E a palavra do Senhor fala que quando Jacó chega com a caça, olha a pergunta do pai para Jacó. Olha a pergunta de Isaac para Jacó. Mas já, meu filho, tu abriu a igreja onde já está com 100 membros? Tu abriu a igreja onde já está com o seu ministério montado? Eu mandei Esaú para o campo. Eu pedi para que ele se preparasse. E sabe uma coisa interessante, pastor, que Deus ele colocou no meu coração? Esaú, embora fosse desobediente, o escritor de Hebreus chama Esaú de devasso e profano. Era um homem imoral, um homem que não ligava para as coisas de Deus. Embora Esaú fosse isso, mas ele ouvia o pai. Esaú não é como algumas pessoas que o pastor da ordenança fala, eu já sei. Sabe por que eu tirei isso, pastor? Que a Bíblia fala que ele era caçador. Caçador não precisa de instrução, né? Se eu sei caçar, só que quando Jacó ele dá instrução, Isaac dá instrução para Esaú, Esaú ele escuta a instrução do pai. Aí Deus está falando, e por que você não escuta o seu pastor? E por que quando o seu líder pede algo, você fala, eu já sei? Escuta a voz do seu pastor. E a palavra do Senhor fala então, igreja, que Jacó, ele chega primeiro. Quem és tu? Sou eu, o teu filho Esaú. Igreja, esses dias a nossa irmã Juliana teve uma oportunidade aqui, ela estava falando que Deus, ele é um Deus de oportunidade. Aqui no livro no 27, Sofia, por gentileza, no capítulo 18, por favor. 18. 27, 18. 27, 18, Sô. Olha o que diz a palavra de Deus. E foi ele a seu pai e disse, meu pai, ele quem? Jacó. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isso? Que tão cedo o achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha, irmãos, fala sério. Além de mentir para o pai, ainda coloca o nome de Deus. Aí, pastor, esses ministérios fast food gospel, olha o nome que Deus me deu, né? Fast food gospel. Aí você pergunta assim, como você conseguiu? Em um mês você já tem a sua igreja formada. Aí o bonitinho fala assim, foi Deus que me deu, foi nada. Para de graça. Tem que usar as frases, né, pastor? Você foi buscar no rebanho do seu irmão. E aí ele falou, foi o seu Deus que colocou ela no meu encontro. Dá continuidade, por gentileza, Sofia. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Olha o Deus de oportunidade. Primeiramente, Isaque pergunta, quem és tu? E ele falou, sou eu. Segundo, oportunidade. Chega para cá, deixa eu te apalpar. Deixa eu ver se você é você mesmo. Olha Deus dando oportunidade, igreja, de arrependimento. Era um momento que Deus estava falando, não precisa dessa trapaça, eu te chamei, eu te escolhi. Fala a verdade para o teu pai. Fala quem você é de verdade.
Para de disfarçar, arranca a máscara, ainda dá tempo. Deus estava dando oportunidade. E aí ele chegou para perto do pai. E a sua mãe astuta, ela tinha feito o quê, igreja? Lembra que Esaú era peludo? A Bíblia fala que Rebeca então coloca a roupa de Esaú em Jacó. E ela pega as peles daquele cabrito que ele foi buscar na igreja do vizinho e cobre os seus braços. Quando Isaac tocou a pele de Jacó, falou: não é que a pele é as mãozinhas de Esaú, mas a voz é de Isaac, é de Jacó. Vem aqui, pastora, vamos fazer um simulado para eles entenderem. Conjecturando. Eu quero abençoar a vida do pastor. Eita, eu tenho que abençoar agora, né? Estou no altar, né? Eu fazer um pix para o pastor. A pastora, sabendo que eu quero fazer um pix para o pastor, ela vem na frente. Ela fala: vou me passar pelo pastor. Só que eu não estou enxergando. Aí eu pergunto: quem és tu? Esaú. Pastor Alex. Pastor Alex? Deixa eu tocar seus braços, pastor Alex. Vem aqui, para que eu te apalpe. É, o braço é do pastor Alex. É do mesmo, pastor Alex? Sou eu, sim. Mas a voz é da pastora Tamara. Obrigado, pastor. E a palavra do Senhor fala, Deus abençoe, pastora. E a palavra do Senhor fala que Isaac então fala isso para Jacó. Olha a oportunidade que Deus estava dando, igreja. Dá continuidade para mim, Sofia. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Por gentileza. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: terceira oportunidade. A primeira oportunidade: quem és tu, meu filho? A segunda oportunidade: chega para cá, meu filho. A terceira oportunidade: és tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: sou eu. Irmão, nós fizemos assim um momento de encenação aqui, eu com a pastora Tamara. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Foi difícil ouvir a pastora Tamara falar que ela é o pastor Alex? Não foi difícil? Vocês acharam normal? Foi difícil ou não foi? Foi difícil, pastora? Se passar pelo pastor Alex? É? Aí sabe o que Deus está perguntando para mim e para você nessa noite? Se é tão difícil ver a pastora Tamara se fazer de pastor Alex, por que você se faz de outra pessoa? Porque aqui dentro você é uma pessoa e lá na sua casa você é outra pessoa. Porque aqui dentro você é de um jeito e lá no seu serviço você é de outro jeito. É difícil, mas nós somos assim, igreja. Esses dias, quem acha a irmã Ana simpática, alegre? É uma bênção, né? Eu também acho, porque eu sou assim. Mas esses dias, eu lá na minha casa, pastor Alex, eu dei uma resposta tão bruta para o meu esposo, que naquele momento eu mesma não me reconheci. E ali o Senhor ele falava comigo: filha, você é assim? Filha, olha a resposta que você deu para o seu esposo. Eu não sei nem se ele sentiu. Ele estava descendo a escada, perguntou algo. Não, ele sentiu, que ele falou: nossa, filha, que bruta. Sentiu sim, agora eu lembrei. Então, foi o que Jacó fez. Ele se passou por outra pessoa. E aí Deus está perguntando: você é tão alegre aqui, é tão bruto na tua casa. Você é tão carinhoso com a tua esposa aqui na tua casa, você quer bater, você quer agredir, você quer ofender. Quem és tu, meu filho? Assim diz o Senhor para mim e para você nessa noite. Deus ele está dando uma oportunidade, igreja, nessa noite, de nós revelarmos para Ele quem nós somos. E aí a palavra do Senhor fala que Deus ali abençoou, mas não reconheceu. Ah, mas eu estou sendo abençoada. Mas o propósito de Deus é te reconhecer. O propósito de Deus, o plano de Deus é reconhecer eu e você como filho. Porque ali Jacó saiu com a bênção. Porque ali naquele momento Isaac começa então a derramar as bênçãos sobre a vida de Jacó.
E a palavra do Senhor fala que aquele que foi caçar no campo, ó, demora, ó, enquanto Jacó tinha ido caçar no campo, Jacó já tinha ido caçar no rebanho, já tinha trazido 2 cabritos, a sua mãe tinha preparado, porque Isaac tinha falado, eu quero que você prepare. Olha, que diferença de tempo, pastor. Pronto, é mais fácil. E a Bíblia fala então que quando ele termina de abençoar Isaac, Jacó chega ali, Esaú com a sua caça pronta. E a palavra do Senhor fala que quando Esaú ele chega, Isaac pergunta, quem és tu? Sou eu, pai, teu filho, Esaú. Levanta, come da caça. Peraí, mas eu não acabei de te abençoar? Eu não tinha... Quem era então? Quem era o homem que eu abençoei? Aí então naquele momento Isaac cai na real. Jacó foi oportunista comigo. Jacó, ele me iludiu. Jacó mentiu para mim. Aí eu pergunto, precisava disso, igreja? Já não era plano de Deus Jacó ser o primogênito daquela casa? Mas todas as vezes que eu tento ajudar Deus, eu me dou mal. E aí a palavra do Senhor fala que Esaú, então, ele se enche de ira. E ele começa a chorar, pedindo uma bênção para o pai. Mas o pai já tinha abençoado o seu filho Jacó. E aí a palavra do Senhor fala que Esaú, então, ele começa a colocar no seu coração o desejo de vingança. E ele começa a falar, meu pai já está velho. Olha o plano de Esaú. Assim que meu pai morrer, eu vou matar esse meu irmão. E aí a palavra do Senhor fala, coloca por favor o 27, aí está no 24, o 30, Sofia, por gentileza. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe ao seu pai e disse ao seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, onde nós falamos, quem és tu? Sou teu filho, teu primogênito. Coloca o 34, então, o 33, por favor. Então, o 33, Sofia. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? O 34, Sofia, por gentileza. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Mas a bênção já tinha sido dada para Jacó. E aí a palavra do Senhor fala que ele intenta a fazer mal para Jacó, depois que ele percebeu que foi enganado. E a Bíblia fala então que ele começa a falar com seu pai. Bem eu sabia que o nome dele era Jacó, pois me enganou 2 vezes. Sabe o que Deus ele ministrava no meu coração, pastor? Que Jacó, ele era oportunista, mas Jacó não era enganador. Como assim, Ana? Não. Ele aproveitou da fragilidade do seu pai, que não enxergava, para fazer aquela situação. Mas quem chamou Jacó de enganador foi seu irmão. Aí sabe o que Deus ele ministrava no meu coração, pastor? No mundo espiritual, você é chamado pelo que você faz de errado. Adúltero, no mundo espiritual, é adúltero. Mentiroso, no mundo espiritual, você é chamado de mentiroso. Prostituto, no mundo espiritual, Satanás se chama de prostituto. Enganador, no mundo espiritual, você é chamado de enganador. E a Bíblia fala que então Rebeca arma outra situação, eles têm que sair daquela cidade correndo, para que não fosse morto. E por consequência desse erro, a Bíblia fala que Jacó, ele vai morar com seu tio Labão, também é enganado, passam 20 anos longe da sua família. Aí eu pergunto, adiantou ele querer antecipar o que Deus já tinha prometido, igreja? Adiantou ele querer roubar, ele querer trapacear o seu pai? De filho, ele se foi virar servo. Era filho, era herança, era semente de Abraão. E foi virar empregado de Labão, até rimou, né? De descendente de Abraão, foi virar empregado de Labão. Tudo isso por causa da consequência da desobediência. E aí a palavra do Senhor fala que passaram 20 anos. Certa vez Deus tem um encontro com Jacó e fala, Jacó,
volta para a tua parentela, porque eu serei contigo. E a palavra do Senhor fala aqui no livro de Gênesis, capítulo 32, que Jacó então ele volta para sua casa. Só que mais uma vez, pastor, ele usa de oportunismo. Porque a palavra do Senhor fala que antes de chegar para se reconciliar com seu irmão, Deus ele não falou que seria com ele? Deus não mandou ele fazer nenhuma trapaça. Mas sabe o que ele fez? Mandou os seus mensageiros ir com todos os seus bens para querer comprar o perdão de Esaú. Vai lá, eu tenho boi, eu tenho gado, né? Aqui em 32:19, Sofia, por favor, coloca para mim, 32:19. 32:19. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a essa mesma palavras, falarei a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, quem dizia? Ele: eu o aplacarei com presente. Mais uma vez ele querendo ser oportunista. Deus pediu para ele voltar, mas ele falou assim: eu vou comprar com presente, né? Porque aí ele vai me aceitar. É aquele tipo de pessoa, pastor, que tenta fazer um piquezinho para quando pecar o pastor não passar a mão. É aquele tipo de pessoa que tenta agradar para que alguém venha encobrir os seus erros, os seus pecados. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou: volta, que eu serei contigo. E a palavra do Senhor fala que então ele atravessa toda a sua família do ribeiro, e ele fica no Val de Jaboque, um lugar a sós com Deus. E a palavra do Senhor fala ali no livro de 32, capítulo 22, Sofia, por gentileza. 32:22. A palavra do Senhor fala assim: e levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o Val de Jaboque. E tornou a tê-los, passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e o deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Então a Bíblia fala que Jacó então passa a sua família, passa todos os seus bens, e ele fica a sós. E nesse momento a sós ele tem um encontro com um homem, que é o próprio Deus. E a palavra do Senhor fala que passou ali a noite ele lutando com o anjo, e ele fala: não deixarei ir, enquanto não me abençoar. Aí se você for pensar, você fala assim: mas lá em Labão, a Bíblia fala que Jacó ele era abençoado, né? Afinal, quando ele atravessou, ele falou: eu passei só com o meu cajado, e hoje eu estou voltando, a multidão de bênçãos que Deus me deu. Mas as bênçãos materiais ele conseguiu, mas faltava a bênção espiritual, igreja. Faltava a melhor bênção que eu e você pode ter, que é a bênção espiritual. Tanto que ele falou ali: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não volto. Por quê? Porque ele não sentia abençoado. E aí a palavra do Senhor fala que o anjo então pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Lá para o teu pai você mentiu. Lá na igreja você mente. Lá no seu trabalho você se faz de bom funcionário. Qual é o seu nome? Lá na igreja você é sorridente, mas lá na sua casa você é bruto, ignorante. Qual é o seu nome? O Senhor estava perguntando: Jacó, você vai mentir para mim? Apenas me diga quem sou, quem você é, Jacó. E Deus ele faz uma pergunta para mim e para você aqui nessa noite: qual que é o seu nome? Você é essa bênção? Ou você é a pessoa ignorante lá da casa? O anjo estava falando para Jacó assim: o que eu tenho para entregar na tua mão é tão grande. O projeto de Deus, que Deus ele vai colocar nas tuas mãos é tão grande. As promessas é tão grande.
Mas eu preciso saber quem realmente é você. Essa pessoa amorosa ou você é ignorante? Quem é você? Deus está fazendo uma pergunta, igreja. E aí a Bíblia fala que Jacó ele perguntou. Jacó ele respondeu: meu nome é Jacó. Jacó naquele momento ele estava se entregando a vida ao Senhor. Ele estava verdadeiramente se convertendo a Deus. Porque embora ele já tivesse tido 3 encontros com Deus, quando ele fugiu, que ele via anjos descendo e subindo, primeiro encontro. Aí o anjo fala assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, seu avô. Eu sou o Deus de Isaac, seu pai. Mas Deus ainda não era Deus de Jacó. Aí Deus tem um segundo encontro, lá em Labão, vai para a tua casa. Aí nesse terceiro encontro, Deus ele quer saber quem é Jacó. Porque Deus tem um projeto chamado Israel, para entregar na mão de Jacó. Deus tem bênção para entregar na minha mão e nas tuas mãos. Mas antes de entregar, ele pergunta para mim e você, qual é o teu nome? Para quem que eu tenho que entregar? Porque na hora da bênção ele se passou por Esaú. O Senhor ele nos trouxe aqui, igreja, para que nós viemos tirar a nossa máscara. Não adianta a gente falar assim, o ano novo está acabando, o ano novo que chega, e nós continuarmos a velha pessoa. Ali Deus estava falando para Jacó, você precisa mudar. Você precisa ter mudança. Porque senão o projeto não vai concretizar na tua vida. Quem é o Deus de Abraão? O Deus da fé, o Deus da obediência. Porque a palavra do Senhor fala que quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que Abraão teve fé de obedecer à voz de Deus. O Deus da obediência, quando Deus pede Isaac para Abraão, ele não desobedeceu e entregou. Então Deus de Abraão é o Deus da fé e o Deus da obediência. Deus de Isaac é o Deus que cumpre promessa. Porque Isaac era a promessa na vida de Abraão. Deus de Isaac é um Deus que faz milagre. Aí me pergunta assim, e o Deus de Jacó? Pergunta, igreja. É o Deus que transforma, igreja. É esse Deus que veio aqui nessa noite marcar um encontro, chamar esse nome de Peniel, porque Deus ele fala nessa noite, eis que hoje eu tenho um encontro contigo, Jacó. Eu quero mudar você. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um Deus de pessoas falhas, igual eu e você, igreja. Tem um louvor que fala assim, ó, o Senhor sabia que eu mudaria. Ele sabia que um dia eu falharia. Ele sabia, igreja. Quando ele chamou Jacó, ele sabia que Jacó falharia. Quando ele me chamou, quando ele te chamou, ele sabia que nós falharia. Mas hoje é noite de transformação, igreja. Hoje o Senhor ele me trouxe aqui, ele fala assim, hoje eu quero transformar você. Eu tenho algo para entregar na tua mão, mas hoje você não sai daqui, a não ser que você queira mentir para o Senhor, sem dizer quem você realmente é. E a palavra do Senhor fala que então ele passou o rio e fez as pazes com seu irmão. Mas ele pagou um grande preço por causa da desobediência. E quando o Senhor estava me dando essa ministração, pastor, no meu coração, o Senhor me mostrava 3 pessoas. Talvez você pode falar assim, mas eu não vou me expor. Mas Jacó ele precisou se expor. Jacó ele foi marcado, né? A Bíblia fala que ele foi marcado na coxa, ele saiu mancando. Então tem coisas que Deus precisa expor para sair. É igual uma ferida com pus, pastor. Se não expõe, não sara. E muitas das vezes a gente tenta passar remedinho na ferida, não, tem que expor. O Senhor está falando para mim e para você, expõe quem você é, porque eu quero te transformar. Me diga quem você é, Jacó, porque eu quero mudar a tua vida. E ali durante essa ministração, o Senhor me colocava 3 pessoas. Uma, a aparência de bondade. Mas o Senhor ele falava assim, mas no mundo espiritual, o seu inimigo da tua alma te chama você de rancorosa. Aí Deus pergunta, qual que é o teu nome? Alguém olha para você e fala, nossa, que aparência de boazinha. Mas aí no mundo espiritual, Satanás fala assim, é rancorosa. Aí Deus pergunta para você, ele quer entregar algo grande nas tuas mãos. Aí Deus está perguntando para você, qual é o seu nome?
Muitas das vezes é tanta mágoa que nem você mesmo se reconhece. E a outra pessoa que Deus ele me mostrava, pastor, nessa ministração, Deus falava de um sentimento de ruindade. Olha que terrível, né? A pessoa não é ruim, mas de vez em quando o Senhor ele falava ao meu coração, veio um sentimento tão de ruindade, de fazer ruindade, que essa pessoa não se reconhece. Mas o Deus que transforma, o Deus de Jacó, Ele me trouxe aqui porque Ele quer mudar as nossas vidas. E a outra pessoa é o Senhor, pastor. Eu sei que é bem difícil. Eu falei, Senhor, porque eu passar por pastor que Deus Ele me falou. E o Senhor Ele falava para mim, pastor, que no mundo espiritual, o inimigo da sua alma, é bem forte que eu vou falar isso aqui, igreja. E eu sei quem fala comigo e eu sei a responsabilidade de entregar algo para um profeta. O Senhor ele falava assim no meu coração, filha, no mundo espiritual, chamam ele de medo. Olha como que Satanás ele nos trata, igreja. Só que Deus ele falava assim que o projeto, pastor, que Deus tem para entregar na tua mão é tão grande que o medo não pode existir. O que Deus tem para entregar é tão maravilhoso, é tão grandioso, que o medo ele tem que sair. E o Senhor ele falava comigo, fala para o meu filho, a partir de hoje, o nome dele será, seja forte e corajoso. Assim diz o Senhor, aleluia.